Oiê, eu sou o Fevi, do Clube da Não Cultura, e hoje eu vim aqui para mostrar para vocês 12 livros que eu separei para ler em 2025. Essa lista não vai seguir muito bem uma ordem de meses, mas vocês vão entender que em alguns títulos ali se relacionam sim com alguma temática de um mês em específico, mas aí eu vou trazer aqui para vocês não se perderem. O primeiro livro que eu separei para ler, então, em 2025 é De Onde Eles Vêm, do Jefferson Tenório. Esse livro, publicado pela Companhia das Letras, é um romance de formação que vai contar a história do Joaquim, né? Um jovem que começa na universidade brasileira, né? E entra em uma das primeiras vagas de cotas, né? Então, esse livro ele vai trazer toda essa percepção do despertar racial do Joaquim, né? Ele se entendendo como um homem negro na universidade. E também vai se passar ali no início dos anos 2000. E tem, enfim, além das questões raciais, existe um debate sobre o sistema de classes, sobre preconceito, né, e sobre a academia, né. Eu tô muito curioso porque o Jefferson Tenório, além de ser um ótimo escritor, ele é um professor, né, também, então imagino que ele tenha trazido na narrativa desse livro a sua vivência enquanto professor, e acredito que tem tudo para ser uma das melhores leituras do ano que vem. Também separei para ler, né, Para Onde Vão os Guarda-Chuvas, do Afonso Cruz, que vai se passar em um Oriente ficcional ali, né, e vai contar a história de uma família e as pessoas em torno dessa família que se dividem aí em personagens muito característicos, né? Nós temos o dono de uma fábrica de tapetes, né, nessa história, a esposa dele, que é um tanto herege na visão dessa família. Nós temos uma mulher que sonha em se casar, e temos um homem que sonha em se casar com essa mulher, né? Que, inclusive, é uma pessoa que segue a prática do hinduísmo, né? A religião do hinduísmo. Então, tem essa questão da religião muito forte também. Vai ter ali personagens crianças, né? Uma perdida, uma que é encontrada, um poeta mudo. E esse livro, imagino que, como toda a escrita do Afonso Cruz, seja uma imersão grande aí na reflexão familiar, na reflexão sobre perda, sobre solidão, sobre a religião em si, né? E, claro, sobre o amor. Então, tô muito curioso. É publicado pela Dublinense. Outro livro que eu quero ler em 2025 é Drops, da Rita Lee, né? É uma coletânea de 61 contos da Rita. Aqui também a gente vai ter algumas ilustrações feitas pela própria Rita. Imagino que essa da capa seja feita por ela também. E tô muito curioso porque eu li já uma autobiografia e outra autobiografia dela. Gosto muito da escrita, gosto muito da história da Rita, gosto muito dela como artista. E tô muito curioso para entender como é a escrita dela na ficção, né, trazendo esses contos. A gente sabe que ela é uma incrível compositora, mas imagino que seja um pouco diferente, né, da música, essa escrita aqui. E é uma forma de entender ainda mais essa mulher e artista incrível que foi a Rita Lee, né, que foi tão importante também para o nosso país, para a luta das mulheres aí dos anos 70 para cá, e quero descobrir como é isso através da ficção dela. Trouxe também Tese sobre uma Domesticação, da Camila Souza Viada, não sei. Esse livro aqui vai contar a história de uma atriz transgênero que adota um menino de 6 anos com seu marido, que é um advogado gay, pelo menos é isso que diz na sinopse. E é um drama que provavelmente vai ser muito pesado, porque ele aborda, além das questões relacionadas à sexualidade, educação familiar, aborda suicídio, a vivência de uma pessoa soropositiva,
amadurecimento, crescimento, enfim. E tô muito curioso, imagino que seja uma grande reflexão, uma grande tese, como já diz o próprio título, sobre família e sobre a educação ali dentro desse ambiente. A tradução é da Silvia Massimini Félix, né? E a Camila, para quem não conhece, além de escritora, também é atriz e uma dramaturga argentina. Trouxe também aqui, embora não tenha o livro físico, mas eu quero muito adquirir, Formas de Voltar para Casa, do Alejandro Zambra, que é uma história que se passa na ditadura de Augusto Pinochet, no Chile, e vai ter esse protagonista, que é um escritor, que vai ter que retornar ali às memórias de infância no Chile dos anos 80, para falar então sobre repressão política, sobre a vida daquela sociedade ali naquele período. E uma coisa interessante que, por ele ser um escritor, né, eu quero muito entender também como é a percepção desse personagem e também do Alejandro em relação ao momento que a sociedade chilena estava passando ali e como isso vai se estender na narrativa. A tradução é de José Geraldo Couto. Também quero muito ler Sodomita, do Alexandre Vidal Porto. Esse livro, então, que é um romance histórico que se passa no século XVII e vai contar a história do Delgado, um violeiro que é acusado de sodomia lá na cidade de Évora, em Portugal, e é mandado, então, para Salvador, né, como punição, é exportado do seu país e vem parar em Salvador, aqui no Brasil, no ano de 1669. E só para vocês entenderem, né, aqui, sodomia, na verdade, é um código utilizado aí para condenar a homossexualidade, né? Então, quando ele vem para Salvador, ele refaz a vida dele, se torna um comerciante, se casa com uma mulher, né? Um casamento falso, de fachada. E o livro vai, então, contar essa história e também trazer, claro, as aventuras dele com os rapazes, né, ali depois dessa acusação, né, dessa punição dele enquanto ele já está aqui no Brasil. Eu tô muito curioso, o Alexandre Vidal Porto é escritor e um diplomata brasileiro, então eu imagino que tenha muitos aspectos históricos interessantes aqui que ele deve ter trazido, né? Deve ter feito uma pesquisa muito densa, né? Então, tô muito curioso. Provavelmente vou ler em junho, que é o mês, né, de orgulho LGBTQIAPN+. E acho que é uma história diferente, né? Traz essa ficção histórica que é interessante. Acho que foge um pouco do que eu tô acostumado a ler nessa temática. Eu também quero ler este ano A Morte do Gourmet, da Muriel Berberi. Essa publicação da Companhia das Letras vai contar a história de um chefe, né? Um crítico gastronômico, que é o Pierre Artens, e ele tá no seu leito de morte, mas ele tem uma última missão, que é descobrir, né, retomar ali e se lembrar do prato, da comida que mais atraiu ele, que mais o enfeitiçou durante a vida. Então, ele sai nessa busca. E eu não sei muito além disso, mas sei que a Muriel, obviamente, é aclamadíssima pelo seu outro romance, A Elegância do Ouriço, então eu tô bem curioso. E a tradução é da Rosa Freire Aguiar. Um outro livro que eu quero muito ler em 2025 é O Fim de Ed, que é do Edward Louis, né, um escritor francês aí, que nesse ano de 2024 gerou aí muito burburinho, né, em relação à participação dele na Bienal. Ele veio no Brasil, participou da Bienal de São Paulo e também participou de um programa Roda Viva da TV Cultura que ficou foi muito comentado aí, né, no universo ali literário, e trouxe percepções incríveis sobre a vida dele, sobre a escrita.
e eu fiquei muito curioso para poder ler os livros dele, que são livros bem pequenos. Então, para começar, obviamente, vou começar pelo primeiro livro, pela primeira publicação dele, que é um romance autobiográfico, né, obviamente, e vai contar, então, a história dele ali em uma sociedade do interior da França, e rodeada de conservadorismo, preconceitos, pobreza. Vai falar sobre o despertar sexual dele como um homem LGBT e também o sistema de classes ali naquela região. Então, estou muito curioso, e a tradução deste título, que é publicado pela Tusquesa Editores aqui, né, é da Francesca Angiolillo. Um romance que eu não posso deixar passar, de 2025, é O Céu para os Bastardos, da Lilia Guerra, uma publicação da Todavia, que vai contar a história de uma mulher que trabalha como doméstica e vai, né, através da visão dela, falar muito sobre a periferia, a vida em comunidade e a percepção ali, né, dela no contexto que ela está inserida. Não sei também muito além disso, sei que todo mundo que já leu comenta que a escrita é muito suave, muito leve, que às vezes traz até um respiro cômico. Então eu tô bem curioso, não é uma coisa que eu imaginei quando eu vi, por exemplo, esse livro pela primeira vez, mas me deixa muito encucado para tentar descobrir aí como vai ser essa experiência, e eu quero muito, muito ler. A Lilia é uma escritora brasileira, né? E também trabalha como auxiliar de enfermagem. Então, imagino, né? Não sei se isso realmente tem, mas eu queria muito ter essa percepção dela das questões de saúde na periferia. Espero que tenha pelo menos um resquício disso nesse livro aqui. Lá por outubro eu quero pelo menos estar na metade já de Nossa Parte de Noite, da Mariana Enríquez. Esse livro, ele é um terror, né, sobrenatural, mas também fala sobre o terror da vida real, né, porque ele está inserido ali num contexto de repressão, já que se passa no período da ditadura militar na Argentina. Então, além de toda essa questão política, vai falar também sobre outros temas sobrenaturais mesmo, como mediunidade, rituais, sacrifícios. Sei que é um título muito elogiado, é grande, tem 720 páginas, então por isso que em outubro, pelo menos, eu quero estar na metade, não quero começar em outubro, mas, né, vai combinar ali com a temática do mês, de Halloween. E é isso, tô bem curioso, não sei o que esperar, deve ser bem viagem, mas eu tô disposto a embarcar nessa viagem. E a tradução, né, aqui no Brasil é da Elisa Menezes e a publicação pela Intrínseca. Outro livro que eu não tenho aqui em mãos, né, que é uma biografia do Gilberto Braga, né, que se chama O Balzac da Globo. Gilberto Braga, O Balzac da Globo, publicação também da Intrínseca, e é um livro que ele é curioso porque ele foi iniciado pela escrita do Arthur Shechel, né, um grande jornalista aí, que faleceu em 2021, e aí Maurício Sticer, outro ótimo jornalista, assumiu a escrita desse livro, e então, né, vai contar a biografia ali do Gilberto Braga, que foi um dos nomes mais importantes para a telenovela brasileira. Eu sou uma pessoa noveleira, então para mim vai fazer muito sentido eu querer ler essa biografia. Nós estaremos em um ano com o remake de Vale Tudo, que é uma das novelas mais importantes também do Brasil, que vai ser refeita e recontada, né, nos tempos atuais. E acho que o clima vai ser propício para ler essa biografia, que vai contar então a história da vida dele, tanto as questões pessoais, profissionais. Diz que, não sei ainda, né, porque não li, mas diz que é uma vida cercada de desafios, de superações, com muitas tragédias também, então tô curioso. E também porque Gilberto Braga, ele tinha um talento muito particular na autoria das novelas, que era retratar o país de forma muito verdadeira e crua,
nas histórias dele, né? E novela, a gente sabe que é uma das maiores ferramentas de educação no país, né? É onde as informações podem chegar lá no interior, onde as pessoas não têm acesso, daqui a pouco a uma internet, mas tem uma televisão. Então, quero muito entender também o quanto ele contribuiu para essa educação brasileira. E por último, mas não menos importante, é Jamais Serei Seu Filho e Você Sempre Será Meu Pai, do Tiago Souza de Souza. Essa é uma publicação da editora Taverna, que vai contar, então, através de cartas, né, a história de um menino que perdeu o pai, né, aos 3 anos de idade. E a partir daí ele tem que conviver com o luto, né, com o crescimento, com os dilemas familiares, com questões de masculinidade também, né, já que ele não tem essa figura paterna para se espelhar. E esse livro, como eu falei, ele é narrado através de cartas, porque ele escreve cartas ao pai morto, né? Então, imagino que seja bem forte, também que tenha uma carga de drama muito densa, mas tô muito curioso. E o Tiago é jornalista, e esse romance, né, no caso o Tiago também, é aqui de Porto Alegre. Então, estou ansiosíssimo para ler. Eu já falei os meus 12 livros, mas eu quero fazer uma menção honrosa aqui, porque ontem eu tava conversando com o Vinícius, do Páginas de Mistério, e a gente deu uma combinada meio por cima de que a gente quer tentar ler a trilogia Fronteiras do Universo, né? Do Philip Pullman. Esses livros que eu nunca li, nunca tive contato, né, com essa literatura. Só sei do filme, né? Vi o filme de muitos anos atrás, que todo mundo disse que não tem nada a ver com os livros. Vi a primeira temporada da série da HBO Max, mas imagino que seja totalmente diferente também. Não totalmente diferente, mas imagino que seja outra linguagem, né, a escrita. Queria muito ler uma fantasia em 2025, porque faz muito tempo que eu não leio. E, enfim, estou curiosíssimo, quero muito ler também. Vou deixar aqui como menção honrosa, então. Mas saibam que aí no decorrer do ano eu vou provavelmente ler esses 3 livros. E foi essa minha lista então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aí se vocês já separaram os livros de vocês para a leitura de 2025. Se vocês já leram alguns desses títulos e querem comentar aí, claro, sem spoiler, né, com todo cuidado, dessas histórias, pode sentar o dedo no teclado e comentar aí. E espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até uma próxima!